Olá, meus queridos irmãos. Meu nome é André Luiz Lima Soares, sou colaborador da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso e hoje, continuando os nossos estudos da tarde, estamos conversando e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 21, itens 2 e item 8. E quando realizamos a leitura do capítulo 21, que tem um título Haverá falsos cristos e falsos profetas, verificamos que lá, no item 2, existe uma passagem do Evangelho de São Mateus, onde no seu capítulo 7, versículo 15 a 20, São Mateus traz uma passagem da vida de Jesus, onde vou fazer a leitura para que a gente possa situar melhor sobre os nossos estudos. Guardai-vos dos falsos profetas, quem vem ter convosco coberto de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. E com o intuito de, inclusive, esclarecer melhor essa passagem de São Mateus, nós temos as instruções dos Espíritos, que no seu subtítulo, os falsos profetas, vem trazendo no item 8 uma explicação de Luís, onde em 1861 em Bordeaux, Luís ele traz algumas colocações importantíssimas para todos nós sobre a figura dos falsos profetas. E é interessante que quando a gente faz a leitura detida sobre essa narrativa de Luís, a gente verifica que existem duas partes, duas situações que Luís vem trazer para todas nós, para que possamos realizar a nossa reflexão. Então, a primeira parte que Luís vem trazendo é justamente mostrando, e nos alertando como devemos desconfiar daqueles que são considerados falsos profetas. E Luís vem mostrando para todos nós como conseguimos identificá-los, como conseguimos prever quem são esses chamados falsos profetas. Então, na primeira parte, Luís traz para todos nós essas informações. E aí, eu faço a leitura de um pequeno trecho, onde ele, fazendo referência a essas narrativas do Evangelho de São Mateus, ele vem mostrar para todos nós o que diz o Evangelho de São Mateus. E aí ele inicia: se vos disserem o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que a folha da figueira começa a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. E aí, Luís continua: é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar,
se os que dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, sem apoio das palavras apresentem os atos, poderei então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então Luís, ele já inicia o capítulo 8, ou melhor, o capítulo 21, item 8 do Evangelho, nas instruções dos Espíritos, nos mostrando como devemos identificar esses falsos profetas. E é importante a gente lembrar que a figura do profeta, de uma forma geral, ela está trazida na Bíblia, no Evangelho, né, como aquela figura onde são aqueles enviados por Deus para poder adivinhar o futuro. Isso é o que atribuía, né, comumente aos profetas, o dom de adivinhar o futuro, de sorte, que as palavras de profecia, predição, se tornariam sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Por quê? Diz que todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, pelo Evangelho, a gente tem um significado maior, né? Muito mais do que adivinhar o futuro, muito mais, né, de trazer profecias, muito mais, né, de fazer predição. Na verdade, no sentido evangélico, profeta, ele tem um significado um pouquinho mais extenso. Ele é aquele que é enviado por Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, quando nós temos esse significado evangélico e fazendo uma relação com o significado que está no dicionário, muitas vezes a gente encontra no dicionário, a gente verifica que de fato é importante termos, né, cautela, e é importante que nós todos possamos nos instruir, porque a partir do momento que nos instruímos, que procuramos fazer, né, estudos como esses que estamos realizando, nós estaremos automaticamente criando o raciocínio, podendo fazer uma análise mais crítica de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós somos interpelados. E a partir desse momento a gente começa a verificar aquilo que é bom, para que possamos seguir os ensinamentos, e aquilo que é ruim. A doutrina espírita, de uma forma geral, ela traz para a gente várias formas de fazer com que possamos realizar essa análise diante de muitas pessoas que apresentam-se como profetas e, ao mesmo tempo, informam que são pessoas enviadas por Deus para poder passar a palavra, que é aquela palavra da Boa Nova. Então, quando a gente verifica que se depara com uma determinada pessoa nesse sentido, e que essa pessoa ela começa a se autotitular demais, quando ela começa a mostrar pelos pequenos atos da sua vida vaidade, orgulho, ela quer demonstrar muito que é diferente, que é um enviado. A partir de então, a doutrina espírita, através aqui do Evangelho, sugere que a gente tem que ficar mais assim atento. Olha, será que realmente essa pessoa ela está interessada em procurar passar algo que vá gerar um significado para a minha vida? Então,
é importante que tenhamos cuidado diante disso. É da mesma forma que todos nós tomamos vacina para evitar as doenças, remédios quando estamos doentes, filtramos a água, aquela água suja, cuidamos, né, do saneamento básico para evitarmos doença e tudo mais. É importante que também instruirmos. É importante que procuramos entender o que é certo e o que é errado. É importante que procuramos realizar reflexões sobre aquilo que é nos passado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa bússola, né, que vem nos mostrar tudo aquilo que devemos seguir através da doutrina espírita, ele nos alerta. Ele nos traz aqui no capítulo 21 que de fato haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas, diante, né, após essa introdução, é importante a gente lembrar também que existe uma segunda parte dessa passagem de Luiz. A primeira parte, ela vem com o intuito de nos mostrar, nos explicar, né, trazer para todos nós o significado desse falso profeta e para que a gente possa ter cuidado quando nos depararmos com eles. E ainda traz o seguinte, mostrando o seguinte, olha, vamos medir as pessoas não pela beleza, mas pelo trabalho, pelos frutos do que ela tem trazendo. Ela vem trazendo. Por aquilo tudo que ela vem mostrando ao longo do tempo, mas através das ações, não simplesmente através das palavras. Então, pedimos que o Evangelho pede para que possamos ter cautela nisso, seguindo inclusive os ensinamentos de Cristo, que logo pelos seus frutos os reconhecereis. E nessa segunda parte do item 8 do Evangelho, ele traz o seguinte, olha, a partir do momento em que nós identificamos aquilo que é certo, a partir do momento em que nós verificamos, né, que devemos, de fato, seguir os ensinamentos de Cristo, não só seguir esses ensinamentos, mas procurar viver esses ensinamentos intensamente. A partir desse momento, a segunda parte do item 8, ele traz para a gente a necessidade de nos transformar, nos provoca a necessidade de viver de forma intensamente, mas não simplesmente viver automático, mas sentir esses ensinamentos e fazer a nossa reforma íntima, transformar a nossa vida. E aí ele ainda fala, olha, o que vocês estão vivendo aqui na Terra, que nós sabemos que a Terra passa, né, por esse momento de expiação e prova, o que vocês estão vivendo aqui na Terra é passageiro. Esse sofrimento ele vai acabar. Mas para que ele acabe, depende de cada um de nós. A Terra ele está em constante evolução. A Terra está em constante transformação. E nós que somos, de forma temporária, moradores na Terra, temos também a missão de fazer com que ela possa progredir. Nós estamos aqui na Terra para poder nos progredir, para nos transformar, para lutar contra o nosso espírito velho, para poder fazer com que a nossa vida ela não seja passada em vão, que o tempo e a oportunidade que Deus nos deu da reencarnação, ela seja útil, não só para nós mesmos, mas para todos que estão à nossa volta. É importante que possamos sentir e viver o significado dessa reencarnação de forma com que possamos fazer e sermos úteis, melhor dizendo, não só para cada um de nós, mas para, de forma geral, para as pessoas que estão ao nosso lado.
é o significado da nossa vida, do trabalho, de lutar contra os nossos defeitos, de procurar fazer melhor aquilo que todos os dias somos chamados a fazer. E aí, por isso, que Luís, ele conclui, e aí é a segunda parte do ensinamento desse evangelho. Portanto, meus filhos bem-amados, caminhais sem dúvidas, sem vacilação, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. E de sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objeto eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do conhecido, do desconhecido. Então, ele, Luís, nos chama, olha, aceita a doutrina espírita como bússola para a sua vida. Pegue ela como um timão para que você possa fazer a sua transformação, realizar a sua reforma íntima. Aproveite os ensinamentos que foram deixados por Cristo e que estão sendo traduzidos pelo Espiritismo, para que você possa sair desse momento que nós estamos vivendo de sofrimento e, quem sabe, auxiliar a Terra na sua transformação. Porque, conforme foi dito anteriormente, a gente mede as pessoas, né? Mede os profetas, mede todas as que estão à nossa volta pelos frutos. Então é importante que cada um de nós, a partir do momento em que temos o conhecimento da doutrina espírita, a partir do momento que temos o conhecimento do cristianismo, dessa boa nova bendita que foi deixada por Cristo há mais de 2000 anos atrás, que morreu por nós e que, por sua vez, hoje continua vivo nos nossos corações, vamos deixar com que esses ensinamentos possam interferir de forma direta, incisiva na vida de cada um de nós. Porque só assim é que conseguiremos transformar o nosso planeta. É só assim que conseguiremos transformar as nossas vidas. É só assim que conseguiremos transformar o nosso coração e aí subir um degrauzinho da nossa escada evolutiva. É importante, amigos, e meus irmãos, que a partir do momento em que somos, né, que temos o conhecimento, nossa responsabilidade ela aumenta um pouquinho mais. Ela faz com que possamos, muito será cobrado de quem muito recebeu. Então essa nossa responsabilidade, ela é muito grande perante a todos que estão à nossa volta. O nosso exemplo é importante. Então vamos procurar fazer com que o nosso exemplo ele seja um guia para aqueles que estão, né, à nossa volta e quem sabe possam utilizar do nosso exemplo como um motivo para poder realizar realizar a sua transformação. Então, diante disso tudo, a gente faz a reflexão de que, de fato, todos nós, a partir do momento em que temos o poder e a bênção do conhecimento, da doutrina, e a cada dia que instruímos um pouquinho mais, nós, se fizermos diferentes no nosso dia a dia, estaremos sendo, de sim, um falso profeta. Porque esse conhecimento que foi trazido por Cristo e é
muito bem esclarecido pela doutrina espírita, é a nossa vacina para a nossa transformação. E com o intuito de ilustrar um pouquinho esses ensinamentos e a lição de hoje, trago para vocês uma lição do livro Levantar e Seguir, que foi psicografado por Emmanuel e que foi psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel. E a lição traz o título Falsos Profetas. Inicia da seguinte forma: falsos profetas não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Então, a lição de Emmanuel já começa chamando a atenção para todos nós de que, a partir do momento em que negamos a execução fiel dos nossos deveres, e que deveres esses que sabemos quais são, e aí vem aquela reflexão, aí vem um pouquinho da segunda parte do Evangelho, no seu item 8, onde Luiz vem falando e chamando cada um de nós para que possamos seguir a nossa vida baseada nos ensinamentos de Cristo e da doutrina espírita. Então, a partir do momento em que nós deixamos de fazer isso, nós seremos considerados, sim, mistificadores diante da lei divina, que, através da bênção da reencarnação, nos proporcionou a possibilidade de retornar aqui na Terra. O tempo, dando-nos tempo para que possamos progredir, para que possamos fazer com amor aquilo que um dia fizemos com dor, para que possamos ter a bênção de transformar a nossa vida e aí sim seguir o nosso caminho de progresso. E continua Emmanuel: na maledicência somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia somos mistificadores da paz. Na preguiça somos charlatões do trabalho. Na indiferença somos inimigos do dever. E completa: toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Emmanuel, ele mostra para todos nós que o significado de falso profeta ele é mais amplo e que ele atinge todo aquele que deixa de seguir os deveres que são atribuídos através do momento que temos a oportunidade de reencarnar aqui na Terra e a partir do momento que temos o conhecimento, que temos o esclarecimento, que sabemos da importância de não sermos maledicentes, da necessidade de trabalharmos a preguiça, de não trazermos e gerarmos a discórdia, a indiferença, o orgulho, a vaidade. Temos, meus irmãos, de procurar seguir os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Jesus, de fato, era o caminho, a verdade e a vida. Jesus mostrou da necessidade de sermos homens e mulheres de bem, de procurarmos transformar a nossa essência, de procurarmos praticar esse amor, e quando falamos de amor, falamos da caridade, falamos do perdão, falamos da misericórdia, falamos
da humildade, falamos da compaixão. Esse amor que é transformador, que faz com que a nossa vida ela seja guiada de forma diferente. E que, através do dia a dia, possamos, seguir os seus ensinamentos, fazendo com que esses ensinamentos eles possam influenciar diretamente o nosso progresso. Então, olha o que Emmanuel, através da lição, ele vem mostrando para todos nós, que a partir do momento em que deixamos de seguir esses ensinamentos, sim, estaremos sendo falsos profetas. E aí a responsabilidade de cada um de nós aumenta um pouquinho mais. E continua. A terra é nossa escola. O lar é nosso templo. O próximo é nosso irmão. A humanidade é nossa família. A luta é nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, Emmanuel conclui a lição, mostrando para todos nós que, de fato, a Terra ela vai ser a escola e que o lar é o templo. E o lar, também conhecido como escola das almas, ele vai nos ajudar e muito, porque sabemos que quando somos chamados, quando temos a oportunidade da reencarnação e temos a bênção, de voltar, a nossa família, ela, no primeiro momento, ela está ali, aqueles espíritos que são companheiros, e quando eu falo família, família corporal, além de também aqueles que são credores. Então, por que a terra é nossa escola e o lar é nosso templo? Porque a partir do momento que estamos aqui e regressamos à terra, o primeiro lugar onde iremos aprender a burilar os nossos defeitos é a casa de cada um de nós. Onde sabemos que lá estão as pessoas que amamos, como também sabemos que lá estão algumas pessoas que temos dificuldade de conviver e que estão aqui, que nos foi dado a oportunidade para poder resgatar com amor aquilo que um dia fizemos com a dor em outras vidas. Então, olha a bênção que Deus nos proporciona. E além do mais, Deus ainda nos possibilita o quê? O esquecimento temporário quando da reencarnação. A partir do momento em que não sabemos com quem vivemos as outras vidas, quem são os nossos desafetos, isso faz com que possamos ter uma maior facilidade de conviver com aquelas pessoas que estão aqui. A gente sabe que os sentimentos, às vezes, são conflituosos. A gente sabe que, às vezes, a gente tem dificuldade em conviver com aquelas pessoas, mas a gente não sabe por quê. Então, a partir do momento em que temos essa dificuldade, vamos batalhar com ela. Vamos fazer com que essas pessoas que estão à nossa volta, elas possam sentir melhores. Vamos transformar os nossos sentimentos. Essa transformação, ela vai ter um significado. Ela vai fazer com que, quem sabe, um desafeto do passado seja um amigo do presente. E aí, quando regressarmos lá no mundo espiritual e voltarmos à nossa verdadeira família, que é a família espiritual, quem sabe, a partir do momento em que tivermos a oportunidade de clarear as nossas vidas que foram vividas no passado, lá nós veremos que
transformamos um inimigo em um amigo. Olha a bênção que teremos e olha como estaremos fazendo com que o dever foi cumprido. Então, meus irmãos, é importante que esses ensinamentos de Cristo, é importante que essa lição de Luís, ela seja vivida todos os dias da nossa vida. É importante que realizemos uma reflexão. Será que eu estou sendo um falso profeta? Será que eu estou deixando de lado os ensinamentos de Cristo? Não vamos deixar isso acontecer. Vamos procurar fazer e lutar contra os nossos defeitos. Lutar contra o nosso espírito velho, aquele que trazemos de outras vidas. Vamos fazer com que a nossa passagem aqui na Terra, ela seja uma passagem que não seja em branca, mas que ela seja aquela passagem que seja válida, que seja cheia de trabalho, de lutas pessoais e, acima de tudo, procurando praticar o amor, fazendo o bem, a caridade, porque sabemos que a partir do momento que exercitamos todos esses sentimentos que estão presentes do amor, que inclusive sabemos que a caridade é filha do amor e que através dela nós estaremos exteriorizando esse amor, a partir desse momento nós sabemos que estaremos se encontrando a nossa salvação. Que Deus nos ampare, nos proteja e que possamos, no ano de 2021, procurarmos viver a nossa vida de uma forma mais leve, mais tranquila e procurando seguir, sim, os ensinamentos que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e que foram há mais de 2000 anos trazidos pelo Cristo, nosso grande Messias, aquele que veio para nos ajudar e nos transformar, fazer com que a nossa vida ela seja uma vida melhor e para que a gente possa ter progresso, para que a gente possa realizar a nossa tão sonhada reforma íntima. Que Deus nos ampare, nos proteja e que possa continuar nos guiando. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, encerramos o estudo da tarde de hoje. E para que possamos concluir esse estudo, vamos mentalizar os nossos corações, a nossa mente, através da nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade, pela bênção dos seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que continue amparando a nossa vida, amparando os nossos lares e amparando a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Pedimos que a bênção da paz, do amor, da união, da tolerância, do perdão, da misericórdia, da indulgência, da saúde, estejam presentes todos os dias da nossa vida. Pedimos, Senhor, que ampare o lar de cada um de nós. Pedimos ainda, Senhor, que ampare aqueles que, de alguma forma, estão sofrendo. Nas penitenciárias, nos hospitais, nas ruas, nos manicômios. Que eles possam receber as bênçãos do conforto, da paz e do entendimento. Pedimos, Maria, nossa doce mãe, que estenda sobre nós as bênçãos, aquelas bênçãos toda mãe pede a seu filho e quer a seu filho, que são as melhores, para que possamos seguir a nossa vida, essa vida muitas vezes de provações e sofrimentos, da melhor maneira possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai do mal. Pois é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e que Deus ampare a todos nós.